Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e é uma honra ter você aqui conosco para nos acompanhar neste canal. Nós estamos começando agora o nosso 19º encontro e sempre em todos os encontros, nas nossas introduções, falamos as mesmas coisas, porque é importante, na verdade, você estar ciente de acompanhar os nossos vídeos anteriores, estar a par daquilo que nós já temos falado, porque essas gravações que fazemos, elas dão sequência uma à outra, ou umas às outras, né? Porque nós estamos tratando de uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E se você não estiver nos acompanhando, não assistiu os vídeos anteriores, pode parecer estranho aquilo que nós tratamos no vídeo que começamos sem conhecimento do vídeo anterior. Então, nesse 19º encontro, nós já temos tratado muitos assuntos para explicar o conflito cósmico entre o bem e o mal. E sempre, em todos os encontros, nós temos a Bíblia como sendo a fonte, como sendo a base daquilo que nós estamos a considerar. Eu estou com a minha Bíblia aqui, recomendo também em todos os encontros, para que você possa ter uma Bíblia aí para acompanhar a nossa leitura, aquilo que nós estamos trazendo ou extraindo da palavra de Deus. Porque assim se assimila melhor ao ler junto conosco aquilo que nós estamos a participar dos textos bíblicos. Às vezes é apenas um texto e às vezes são vários textos. Enfim, hoje nós vamos dar continuidade para respeito a você que ainda não assistiu os programas anteriores, se este é o caso. Então, para lembrar, nós falamos como que o ocultismo se desenvolveu na Europa através da cabala dos judeus, desde o segundo século, de uma forma especial, e foi desenvolvido pelos templários depois, e eles escreveram livros, registros, o Goetia, Grimórios, e a classe rica, a classe nobre da Europa, reis, príncipes, os nobres, enfim, até os papas que pediam para que os templários levassem aquelas informações cabalísticas, aqueles textos mágicos dos rabinos judeus, para que eles pudessem dominar os seus oponentes, os seus inimigos, dominar os exércitos e criar mais força para o seu estado, para o seu domínio ali. Então, tanto religiosos da Igreja Católica, como chefes de Estado, reis, né? Eles se serviam dos trabalhos dos templários. E por causa desse trabalho que os templários ofereciam a eles, conjurando espíritos para manipular os seus interesses através dos espíritos, então os templários se tornaram uma raça de pessoas muito ricas ali na Europa. E muitos reis ficaram endividados com eles, até que no ano de 1307, no dia 13 de outubro, numa sexta-feira, o rei Filipe IV, o rei Filipe o Belo, né, da França, resolveu impor uma sentença contra os templários. Impôs uma perseguição, a extinção dos templários nesse dia 13 de outubro de 1307. Alguns foram para a Escócia, outros foram para as Ilhas de Malta, no sul da Itália, outros foram para Portugal, muitos se instalaram em Portugal, e da Escócia, de Portugal, alguns vieram aqui para o continente americano, mesmo antes de Colombo ter descoberto a América já era conhecida, nós já explicamos nos encontros anteriores todos esses detalhes. Mas depois desta perseguição na Europa, dessa fuga que eles fizeram, eles reapareceram agora escondidos sob o nome de Freemasons, ou maçons livres, ou seja, pedreiros livres, que é a palavra maçom do francês significa pedreiros, ou trabalhadores. Então, através do artesanato, através da arquitetura, do trabalho de construções, eles construíram muitas obras de caráter satânico, conforme os templários veneravam
eles respeitavam e tinham aquilo como a regra das suas, do seu trabalho, né? Colocar o mundo dentro de uma área espiritualista. Assim, os maçons, que agora deram seguimento aos templários, né? Continuaram com os mesmos propósitos. Passaram a construir cidades, e nas cidades, obras, dentro dessas cidades, né? Obras que tinham características satânicas, que desenhos tirados de livros como Goetia, os Grimórios, livros que serviam para conjurar demônios, muito usado ali na Idade Média, pela raça de magos, pela raça de feiticeiros que haviam se espalhado por aqueles lugares, pelos templários. Então agora os maçons faziam as suas arquiteturas, traziam em memória nas suas arquiteturas emblemas, símbolos, desenhos, geometria, todas essas figuras que você encontra nesses livros, né, que eram usados para conjurar os demônios, como os grimórios ou os goetias. Enfim, por quê? Porque eles acreditam que tudo que se coloca no papel ou se coloca em desenho, uma imagem que é vista, que é contemplada pelas pessoas, aquilo passa a trazer energias do mundo do além para o mundo físico. E as pessoas acabam interagindo, né, com aquelas imagens que são mostradas a eles. E nós havíamos dito também, né, que muitos dos símbolos que se espalhou aí pelo mundo afora, as cidades, são emblemas que eles colocam para que todos saibam, que são eles que estão no controle. Eles controlam a política daquela cidade, aonde há o emblema deles, eles controlam a religião, eles controlam a economia, enfim. E você, aqui no Brasil, por exemplo, em quase todas as cidades interioranas, você vai encontrar ali o emblema da maçonaria, a Rotary. É um clube que eles têm, né, da sociedade maçônica, e ali é uma maneira de dizer que todos daquela cidade estão sob o seu domínio, sob o seu controle. E eles têm muitos símbolos espalhados pelo mundo afora. A pirâmide, o obelisco, o arco, todos esses são símbolos maçônicos. No passado, você vê a imagem de Napoleão Bonaparte com a sua mão colocada por dentro do casaco. Aquilo também é uma prova de que ele era um maçom, ele era um iniciado, fazia parte da maçonaria. A mão colocada dentro do casaco é um símbolo de atividades ocultas. E você encontra hoje muitos estadistas, muitos homens de peso aí na política, na economia, aparecendo na mídia, eles com o mesmo gesto, de forma assim, de forma a não provocar nenhum escândalo, uma forma assim muito sigilosa. Eles colocam a mão assim, parecendo que não estão fazendo nada, a não ser colocando a mão dentro do paletó, mas as pessoas que são incautas, despreparadas, não percebem que eles estão dando gestos para aqueles que fazem parte da mesma sociedade secreta. A maçonaria, a Rosa Cruz, a Opus Dei do Vaticano, e todas essas são várias sociedades secretas que praticam o ocultismo. Enfim, eles têm, por exemplo, a imagem da, da mulher com os olhos vendados, segurando uma balança, o símbolo da justiça. Em todo o mundo, esse é o símbolo da justiça. Mas, na verdade, essa mulher com os olhos vendados, segurando uma balança, é uma imagem antiga da deusa egípcia Mate. Então, eles pegam aqueles deuses, aquelas divindades, e trazem para mostrar para as pessoas a quem eles veneram. O posto de gasolina Exxon é uma empresa da família Rockefeller. E eles têm também como emblema os seus simbolismos ali, eles têm a cruz dupla. E o Exo 2x, é um símbolo da cruz dupla. E faz parte também do povo maçônico.
Os maçons também têm o emblema do pentagrama e a cruz-torre. E você vê esse emblema ali no posto Texaco. É um círculo, um pentagrama dentro do círculo e a cruz-torre, que é um T ali, né? Eles chamam de cruz-torre, que está dentro do pentagrama. É um símbolo maçônico. E todos esses símbolos fazem parte da maçonaria. Eles são, eles são vistos dentro da maçonaria como código entre eles. Eles se comunicam através de todos esses símbolos. E por todas as cidades você vê eles fazendo esses emblemas que eles colocam nas empresas, nas suas indústrias. A mão chifrada, você vê até o Papa em algumas ocasiões, não só roqueiros que fazem a mão chifrada, né? Mas você vê muitos estadistas se comunicando. Você encontra o Papa João Paulo II, imagens dele fazendo a mão chifrada, o Bento XVI, o Papa Francisco, o atual Papa, e eles estão se comunicando, né? E nós que somos incautos, que não fazemos parte de uma sociedade secreta, achamos que é tudo um gesto inocente que eles estão fazendo entre eles, mas é uma intercomunicação de sociedades secretas, dizendo que um apoia o outro e pedindo o apoio um do outro ali, no caso, quando eles estão gesticulando de forma pública. Bem, falamos no passado aí, no encontro passado aí, sobre a cúpula, que é o Capitólio, lá em Washington, que na verdade a cúpula é um domo. O que é o domo? É uma ponta, um pináculo, mas só que ele é redondo e tem o formato de um seio. E, na verdade, a maçonaria e essas sociedades secretas, eles seguem a doutrina, a religião deles é baseada no paganismo. E o paganismo é a religião da natureza. Temos falado isso, explicado com detalhes nos encontros anteriores. E eles têm o seu rito de fertilidade com base no ato sexual. E eles têm, por exemplo, a meia-lua. A meia-lua é um símbolo do ventre materno e tem, no caso, uma estrela naquela parte dentro da meia-lua, representando aquela estrela, representando o deus solar que está para nascer. No caso, seria Horus ou o deus Baal. E a meia-lua é um símbolo da estrela Vênus, ou do lado feminino representado por esses astros que estão nos céus, a lua ou a estrela Vênus. E a estrela Vênus, no caso, a estrela da manhã, a estrela da alva, anuncia o nascimento de um novo sol. Todos os dias, antes de despontar realmente o sol, no alvorecer ali, existe uma estrela que se destaca em brilho. E essa estrela é a estrela Vênus. E ela é tida pelos maçons, pelos ocultistas, pelos satanistas, o emblema do lado feminino dentro da astrologia. E quando ela está brilhando, ela está anunciando o nascimento de um novo sol. Todo dia é um novo sol. Então, para eles, tudo isso faz parte de um rito. O sol que está para nascer é Horus, é Baal que está vindo através da fertilidade da mulher, que é a estrela Vênus, que a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante à noite, fertilizou a estrela Vênus, e também a lua representa esse lado feminino, como se fosse um ventre de uma mulher. E havia dito aqui que o sol nas arquiteturas é representado pelo arco, né? Essas arquiteturas, esses monumentos em forma de arco, ou pelo obelisco, que é o falo de Baal, né? E eles têm esses emblemas para mostrar a masculinidade, mostrar o sol que está brilhando no céu. E geralmente esses emblemas de arquitetura, o arco ou o obelisco, eles são construídos perto de uma lagoa ou perto de um rio, aonde reflete a imagem deles. Isso é para mostrar a lagoa, ou a água, no caso, o rio, é para mostrar como se fosse a lua. É um símbolo do feminino. E a lua reflete a luz do sol, assim como a água reflete a imagem das coisas. E assim, o obelisco, junto com a imagem ali na água da lagoa, do rio,
da piscina, é para representar é, para a irmandade, para os iniciados. Aquilo é um simbolismo, é uma linguagem entre eles para representar o rito da natureza, a sexualidade. Enfim, nós havíamos explicado isso. E eu falei aqui da cúpula, que parece o seio de uma mulher, e eles colocam ali na Praça de São Pedro um cerimonial, um rito, diante de milhares e milhares de pessoas assistem àquele rito. O rito consiste no seguinte: o Papa aparece ali na cúpula, que é o símbolo do seio de uma mulher, e diante do obelisco que está ali na praça, um enorme obelisco que está ali naquele local que tem um formato de oval ali, que é um símbolo da parte da genitália de uma mulher. Então, ali do obelisco, ele solta uma pomba e multidões assistem, expectantes, naquele cerimonial, assim, achando uma cerimônia bonita, um indicativo de paz. E, inocentemente, as pessoas não sabem que ali está sendo realizado um ritual do nascimento do deus solar, o deus Horus, que está se despontando na imagem daquela pomba. Então, o Papa faz aquele cerimonial e ele é tido, então, como o sacerdote, aquele que está ministrando a ordem do paganismo no mundo, né? E é por isso que ele faz aquele ritual e o povo inocente acha que é um símbolo de paz. Mas ele está cultuando ao deus Baal, ao deus solar, o nascimento do novo deus ali. E o que é a tocha da liberdade? Frédéric Berthoud, um maçom francês, e Augusto Eiffel, que construiu a Torre Eiffel lá em Paris, que também é um maçom da França, eles projetaram e eles fizeram ali aquela estátua que foi doada no primeiro centenário dos Estados Unidos, desde a sua independência, em 1776. Então eles deram de presente para os Estados Unidos, que chegou ali e começou a sua montagem lá, se não me falha a memória, no ano de 1876, 100 anos depois da independência. Eu sei que estava ali a Estátua da Liberdade, uma doação dos franceses maçons para os Estados Unidos. Milhões de pessoas todos os anos, do mundo todo, vão até Nova York e ali fotografam, e ali filmam a imagem da Estátua da Liberdade, acreditando que aquilo é um símbolo de que trata-se de uma mensagem de que eles são livres. E não sabem essas pessoas de que aquilo trata-se de uma mensagem dos maçons, de que eles estão sendo guiados, estão sendo iluminados pela sabedoria maçônica. Então a luz que está dando a liberdade para eles é a luz maçônica, que a propósito é uma luz diabólica, luciferiana, diferentemente da luz de Deus. Deus concede liberdade sim, mas não igual à liberdade de Satanás. A liberdade de Satanás é licença para pecar. Diz respeito ao caos, à desordem, à libertinagem. E, no caso, a liberdade concedida por Deus, ela existe de forma ordeira, com base em leis, com base em regras. E daí predomina a justiça. E no conflito entre o bem e o mal, evidentemente, Satanás, contrafazendo o bem, ele imita a liberdade que Deus oferece, mas de forma promíscua. E a Estátua da Liberdade quer dizer justamente isso. Então as pessoas pensam que estão sendo iluminadas pela liberdade. No entanto, elas estão sendo dirigidas pela visão dos maçons, que estão no controle de todas as coisas. A ideia da Estátua da Liberdade, para falar a verdade, diz respeito àquela mitologia antiga da Grécia, que nos informa que Prometeus havia roubado o fogo sagrado de Zeus, que também é uma divindade, de acordo com o mito. E ele passou esse fogo sagrado, que era de Zeus, roubou o fogo de Zeus e deu para a humanidade. Na verdade, por que Prometeus fez isso? Ele fez isso porque queria deixar os seres humanos em pé de igualdade com os deuses. No entanto, Zeus se aborreceu com aquela atitude de Prometeus
e expulsou ele do Monte Olimpos. E nós sabemos, na verdade, o que é essa história, a origem dessa história, onde ela se encontra. Eu estou com a Bíblia aqui e vamos ler, na verdade, o que a Bíblia diz a respeito dessa história que é contada de forma fantasiosa através do mito grego. E ela nos explica muitas coisas a respeito da veneração que as pessoas fazem para Satanás, né? Muitos satanistas, a veneração que eles fazem para Satanás, na verdade, vem dessa ideia, desse mito que eu acabei de contar, de Prometeus e Zeus, mas o que a Bíblia nos traz. Então, vamos ver como que eles interpretam esse texto bíblico. Eu vou ler aqui o que está em Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. E diz assim a Bíblia: mas a serpente, que na verdade é Satanás, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore, das árvores do jardim podemos comer, dos outros frutos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aqui está, na verdade, o texto, o fato, o que aconteceu, contado de forma verdadeira, sem fantasias, conforme o mito lá grego, e ele é apreciado, ele é acariciado por aqueles que estão atrás do ocultismo, estão seguindo o satanismo aí. Eles, na verdade, esses ocultistas, satanistas, esses maçons, eles pegam esse texto da Bíblia, pegam esse mito, e eles querem justificar o porquê eles estão venerando a Satanás. Porque, na verdade, nós sempre perguntamos: como pode existir pessoas que têm coragem de venerar Satanás, venerar o diabo e virar as costas a Deus, tomar Deus, a Jesus, como sendo o seu inimigo? Por que isso? É porque eles interpretam de forma contrária o que a Bíblia está a dizer. Deus, na verdade, se ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, do começo ao fim, nós vamos entender que Deus está evitando que o homem sofra consequências maléficas na sua vida e venha a perecer. Porque o diabo veio justamente para trazer esses infortúnios na vida do homem, usando de engano. É por isso que ele já se manifestou aqui na forma de uma serpente. Ele se escondeu atrás de um animal para poder despertar a atenção de Eva para empreender um diálogo a fim de enganá-la. E ele conquistou, de fato, conseguiu o que queria e nós estamos sofrendo até hoje. Todos os tipos de males dado a essas intenções, a essa artimanha, essa astúcia de Satanás desde o princípio. Mas eles não entendem, esses satanistas, este fato e preferem ficar com a versão de que Satanás queria trazer luz, iluminação para o homem, conforme foi lido aqui, ele falou para Eva: olha, o dia que comerdes, você será como Deus, conhecerá o bem e o mal. Eu que sou uma serpente estou falando, porque comi o fruto. Você que é um ser humano, o que será então da sua pessoa quando desobedecerdes a Deus? Ele leva o homem a pensar que ele vai lucrar, que ele vai prosperar se ele desobedece a Deus. E foi assim que aconteceu com o início da tragédia humana. Mas os satanistas, eles querem enxergar de forma favorável a Satanás. Eu tenho aqui uma ideologia que se encontra em todas as sociedades secretas, em todos os cultos esotéricos, em todos os encontros satânicos, eles têm esse conceito que eu vou ler aqui, que é tirado desses livros que veneram o ocultismo. Diz assim: Adão e Eva foram prisioneiros no jardim do Éden, por um Deus vingativo, injusto e cruel, até que Lúcifer, através do seu agente Satanás, libertou o homem deste jardim, por lhe dar o dom do intelecto. Através do intelecto, o homem conquistará a terra,
conquistará a natureza e tornar-se-á um Deus. Então, todos os encontros de magia negra, de feitiçaria, do ocultismo, de esoterismo, eles têm esses conceitos a respeito de Satanás, porque acredita que ele é o amigo do homem. Tem um outro aqui de Albert Pike, maçom grau 33 do fim do século XIX, e ele é tido como o ícone da maçonaria. Ele escreveu o livro Moral and Dogma, e todos os maçons têm ali como se fosse a cartilha para a maçonaria de Albert Pike. E aqui então nesse livro, Moral and Dogma, na página 321, Albert Pike escreveu o seguinte: Lúcifer, o portador da luz, nome estranho e misterioso a dar ao espírito das trevas. Lúcifer, o filho da manhã. É ele que traz a luz e que, com seus esplendores intoleráveis, cega as almas frágeis, sensuais e mesquinhas. Então, na verdade, essa luz que é tido aqui da parte de Lúcifer, que ele passa para as pessoas, trata-se dos seus ensinos. Ele cega as pessoas mesquinhas, as pessoas que é tida como a mente tacanha, porque essas pessoas não querem aceitar a luz que ele oferece. A estátua da liberdade é o emblema da luz de Satanás. E as pessoas que no mundo, que estão vivendo nas cidades, estão assistindo através da multimídia todas as mensagens, através de filmes, através das músicas, através do jornalismo. Eles estão controlando toda essa área de comunicação, de informação, de entretenimento, e, enfim, as pessoas que se esforçam em rejeitar todas as mensagens que eles usam, todos os meios que eles usam para incutir o satanismo na mente das pessoas. Então essas pessoas tida como cegas, conforme o Albert Pike colocou aqui, né? O seu esplendor, o esplendor de Satanás, cega as almas frágeis, sensuais e mesquinhas. Então, quem são essas almas frágeis, sensuais e mesquinhas? São aqueles que têm a mente apertada, a mente tacanha, incapaz de perceber o quanto Lúcifer, ou Satanás, é o ser do bem, é o ser que quer o progresso, a prosperidade dos homens. Lá em São Mateus capítulo 4, você bem entende como que Satanás trabalha. O próprio Senhor Jesus, ele levou ali, lá no Vale da Judéia, nas montanhas, no deserto, ele levou Jesus no alto de uma grande montanha. Mateus capítulo 4 diz isso. E ele deu uma visão para Jesus. Embora sendo Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus ali, ele consegue criar ilusões diante dos olhos, porque ele era um homem. Ele colocou aquelas ilusões, porque de cima de um monte, enxergar todos os reinos do mundo, conforme diz Mateus 4 ali, isso na verdade, na prática, é impossível, a não ser através de uma visão que foi mostrada diante dos olhos de Jesus. Eu sei que o texto bíblico fala que Jesus contemplou todos os reinos deste mundo, porque Satanás foi Jesus ver. E Satanás disse: por que você está sofrendo, esperando pela ajuda do teu Pai, pela ajuda de Deus? Deus é um vilão, Deus é um inimigo. Eu estou parafraseando o que você encontra ali em Mateus 4. Ele aproveitou o momento em que Jesus fazia 40 dias e 40 noites que não comia e não bebia. Estava muito magro, estava muito fraco, estava sofrendo muito naquela situação, e Deus parecia indiferente, como se Deus não estivesse interessado nem um pouco com o sofrimento de Cristo. Então, naquela ocasião de necessidade, é aí que Satanás vê uma oportunidade para tirar proveito. Aí ele se apresentou perante Jesus como um anjo e fez com que Jesus duvidasse do amor de Deus. E ele apresentou as provas. Ele chegou a mostrar: olha, Deus te abandonou. Deus não está preocupado com você. Mas se você prostrado me adorar, e mostrou os reinos do mundo.
Ele disse: eu lhe darei todas essas coisas, né? Basta você me reconhecer e rejeitar a Deus. Jesus deu o exemplo, ele padeceu aquilo para ensinar como devemos ser perseverantes, porque é assim que Deus forma o caráter daqueles que verdadeiramente merecem estar com Ele, de pessoas verdadeiras, de pessoas íntegras, incondicionais. Então Deus extrai as pérolas, aquilo que é de valor, depois da fornalha da aflição. Então, depois de ter passado por esse crisol, é que sai o ouro puro e verdadeiro, o ouro refinado que foi passado pelo fogo. Então, Deus prepara os seus, ele seleciona os seus através de árduas tribulações. Isso está na Bíblia. E Jesus veio mostrar, ser o exemplo de um homem, porque ele veio como homem, homem íntegro, no sentido completo da palavra. Apesar de ser Deus, ele veio como homem, no sentido verdadeiro de homem, e ali ele foi um exemplo para nós de perseverança. Então Deus mostrou como ele trata cada um de nós, e é por isso que você encontra na Bíblia Deus dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. E na volta de Jesus, Jesus chegou a dizer que quando ele estiver para levar os seus para o céu, ele dirá aos fiéis: vinde benditos de meu Pai, porque sobre o pouco foste fiel, e sobre muito vos colocarei. Entrai no gozo do seu Senhor. Então existe essa experiência que precisamos nos atentar, precisamos nos sujeitar. Mas o diabo, ele quer oferecer a glória hoje. E as pessoas que não têm uma têmpera firme, que não estão dispostas a renunciar, a sofrer alguma coisa em prol da verdade, em prol do bem, em prol do Deus eterno, então essas pessoas aceitam as propostas de Satanás. E Satanás, então, assim como ele fez com Jesus, ele aproveita uma situação de tristeza e desolação e ele explica que Deus é o vilão, é o carrasco, enquanto ele é o amante dos homens. Ele sim é humanista, ele se preocupa com a humanidade. Ele diz para cada um dos seres humanos que está sofrendo que Deus é injusto. Ele enche o homem de prazeres, de tendências e de vontades. E de repente ele diz para o homem: olhe, mas não toque. Toque, mas não pegue. Pegue, mas não ponha na boca. Experimente, mas não engula, não coma. Enfim, é como se Deus estivesse brincando, como se fosse um sádico, brincando com a natureza humana. Faz o homem sofrer sem propósito nenhum, só para que ele possa se divertir com o sofrimento alheio. Então ele consegue, de alguma forma, incutir esses pensamentos na mente daqueles que não se detêm ao estudo da Bíblia e, diante de uma dificuldade, são propensas a rejeitarem a Deus. Eu tenho aqui de um filme, de um documentário, Viagem ao Sobrenatural, Viagem ao Sobrenatural, de Roger Morneau. Ele, na verdade, se eu não me engano, ele faleceu no ano de 1986, mas ele foi um ex-satanista, e ele escreveu um livro, você encontra gratuitamente ali no Google, Viagem ao Sobrenatural. E neste livro, é um livreto até pequeno, mas tem muitas informações interessantes, ele deixa bem claro que nos seus encontros com os satanistas, numa casa onde havia ritos e cerimoniais satânicos que ele frequentou durante um tempo, o sacerdote ali, o mestre ali do local, disse que ninguém prospera nesse mundo, ninguém fica famoso, fica rico, se não for pelo poder do espírito das trevas. Esse ninguém é aqueles que estão fazendo aquilo que o espírito das trevas espera que o faça, né? Cantando músicas do mundo, atuando em filmes, aí, entretenimentos que, na verdade, desprepara a atenção daquele que deve estar alerta, do atalaia de Deus. Então ele coloca esses tipos de cultura diante dos homens e enriquece esses que estão trabalhando nessa sua causa,
no entretenimento, através da música, de filmes, de novelas, até do jornalismo, passando informações assim desnecessárias. O diabo ele está concedendo. Eu assisti um filme que mostra bem sobre isso, um filme antigo que fala O Bebê de Rosemary. Ali fala de um homem que ele queria prosperar e de repente ele só prosperou quando ele entrou para o satanismo. Ele não conseguia prosperar, mas quando ele aderiu ao satanismo, e é de uma forma que eles vão convidando a pessoa de uma forma amigável, oferecendo prosperidade, oferecendo amor. Assim, a maçonaria tem esse tipo de chamativo. Eles convidam as pessoas, o grão-mestre até usa a rede social, né? Hoje em dia ficou, já que se espalhou muitas notícias sobre eles, agora eles são obrigados a mostrarem as suas caras nas redes sociais e tentarem remendar a situação, dizendo para que as pessoas não se assustem, que trata-se de uma organização, uma ordem filantrópica, uma ordem amigável, que ama os seus companheiros, que fazem parte dos ritos dele, que se associam a eles e promete muitas prosperidades. E assim as pessoas são enveredadas a participarem da maçonaria, da Rosa Cruz, dessas ordens secretas, e assim as pessoas são fisgadas por essas ofertas materialistas. Eu tenho aqui, então, o nome de algumas músicas. Existem várias músicas, eu não vou nem saber lembrar. As minhas filhas, que são jovens, elas, já há alguns anos, elas me deram uma lista enorme de vários cantores, mas eu tenho aqui só três. Posso lembrar de cabeça dois ou três casos assim de músicas que os cantores são claros em fazerem menção a Satanás, ao anjo caído, como sendo aquele que realmente é o que preenche o vazio da vida deles. Aqueles que o elevam da terra e colocam eles no patamar de glória, de poder, e faz com que eles se sintam bem, realizados. E nessas letras eles falam de forma até algumas maneiras codificada, mas algumas vezes de forma declarada, mas eles estão exaltando Satanás. E entre as músicas que eu tenho aqui, que são três, mas eu vou tentar lembrar de cabeça outras aqui, tem aquela da Katy Perry, E.T., mas o nome é E.T. Fit Kanye West, acho que é isso. É E.T., procure ali no YouTube, da Katy Perry, E.T. Ela chega a declarar no início da música, essa música E.T., ela chega a declarar que realmente é um demônio que está fazendo com que ela realmente se encontre, que ela encontre a realização da sua vida. A outra música é de Beyoncé, é Hello. As pessoas o público dela, tanto da Katy Perry como da Beyoncé, o público escuta a letra das suas músicas e acreditam que elas fazem uma referência a um amante, a um namorado, a um ser humano, mas não. A letra da música, na verdade, tem um sentido oculto. Ela está fazendo referência àquele que é o ser espiritual que fez com que ela se encontrasse, que ela se realizasse, que ela levitasse desse plano terrestre para um plano superior. E a menção da letra da música, se você procurar no YouTube, veja ali a música em inglês, mas veja com a legenda em português, e você vai entender bem que o assunto não se refere a nenhum namorado, a nenhum amigo, algum conhecido. É um ser espiritual, é o próprio Satanás, a referência da música. A propósito, a própria Katy Perry, ela disse que para poder alcançar riqueza e fama, ela fez um pacto com o diabo. E é por isso que, não só nessa música que eu citei aqui do ET, mas de outras músicas dela, ela faz a referência ao próprio Satanás. Existe uma gama enorme de cantores aí que já fizeram a sua confissão, agora não me vem na cabeça. Tem aquela música do Coldplay, é um conjunto, e o nome da música é Viva la Vida. Está dizendo que a referência ali de que no final ele fala das conquistas que realizou, como se fosse o tempo da cruzada e fosse o Papa que havia sido obedecido e exército a seu mando foi até Jerusalém. E parece que a letra da música é conduzida nesse sentido.
como se ele fosse o Papa, e no final tudo é desonesto. Ele revela isso na letra da música, e ele diz que tudo é uma mentira. E é uma música até bonita. E ele depois faz uma referência que São Pedro, ele tem certeza, São Pedro não vai chamá-lo para que ele vá para o céu, para o céu. Ele não vai para o céu, ele está dizendo. E ele faz ali um final triste da música, embora multidões cantem junto com eles, aplaudem, pulam, e as pessoas estão ali embevecidas, maravilhadas, falando, cantando coisas sem saberem o sentido daquelas coisas. Havia uma música, não lembro de um conjunto, do conjunto, nem direito a letra da música, mas a música, para pessoa que é mais antiga, pode até buscar ali no YouTube, a letra da música dizia assim: você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, em forma de cristal, me enfeitiçou, eu nunca vi nada igual. Luz cintilante, estrela em forma de gente. E vai dizendo assim, que apareceu essa luz cintilante e de repente ofuscou a sua visão, mudou a sua visão, mudou a sua vida, e faz uma referência a um anjo que caiu do céu. Aquela música da Ivete Sangalo também, que fala que poeira, poeira, levantou poeira, meu anjo querubim, e ali vai fazendo elogios ao anjo querubim que caiu do céu, e ali levantou até poeira na sua queda, e ela faz rasgados elogios, e se entrega ali a esse anjo caído. E as pessoas cantam, as pessoas se divertem, achando que tudo aquilo é inocente, trata-se de uma simples letra de música, assim como os emblemas da maçonaria. As pessoas olham que aqueles emblemas, o obelisco, olham a pirâmide, olham o arco, olham todos os desenhos, a geometria, a geografia, e acho que é só um bom desenho de arquitetura que está ali naquela cidade. Mas o mundo está impregnado de informações, tanto audível como informações visuais, em todos os lugares do satanismo, e as pessoas estão interagindo com esses conceitos satânicos. Eu tenho aqui também, não sei se você já viu aquele quadro da Santa Ceia, do tempo dos renascentistas, de Leonardo da Vinci. Então ele colocou ali os discípulos, Jesus no meio do quadro da Santa Ceia, Jesus está no meio. E tem os discípulos em disposição de 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Então, ali estão os 12 discípulos. As pessoas olham e acham, não, é só um quadro da Santa Ceia, é bonito. Mas acontece que Leonardo da Vinci, entre tantos outros renascentistas, assim como os iluministas posteriormente, eles eram tudo voltado para a maçonaria. E eles tinham códigos ocultos, como é normal eles terem. E essa disposição de Jesus, junto com os discípulos, é emblemático do Sol no centro, que é Cristo, símbolo do Sol, que eles reconhecem ele como sendo um símbolo de Baal, do deus solar, de Horus, entre outros símbolos que existem. Jesus é só mais um símbolo. E os 3 discípulos, 3, que formam 12, representam os 3 meses de cada estação. Inverno, verão, outono e primavera. Então, 3 meses, 3 meses, 3 meses. E ele colocou, Leonardo da Vinci, os discípulos agrupados, de 3 em 3. E a ideia é dizer que o Sol está ali no domínio desse sistema e dominando as estações, para que possa haver uma boa colheita, uma boa agricultura, e a vida possa ter sucesso nesse mundo. E eles colocam assim, no caso, Leonardo da Vinci colocou o quadro dessa maneira. Aquele Napoleão Bonaparte, as pessoas já viram muito o emblema de Napoleão Bonaparte com a sua mão dentro do casaco, a sua mão direita. Aquilo é um símbolo maçônico também, de atividades ocultas. Você pode encontrar muitos políticos com a sua mão dentro do casaco. Eles estão dizendo que
eles têm atividades ocultas, as pessoas olham, acham que é um gesto comum, colocar a mão dentro do casaco. Isso não quer dizer nada para os incautos, para os não iniciados, mas esses que fazem parte da sociedade secreta, eles se comunicam através desses gestos. Você pode ver muitos estadistas, homens de peso da economia, chefes de estados. O Papa Bento XVI tem muitos quadros, muitos retratos dele com o Papa Francisco. O que eles fazem, todos esses fazem em comum? É muito comum eles fazerem a mão chifrada, esse gesto aqui. Então, eles fazem esse gesto, mostram para o povo, e o povo acha que é um cumprimento normal deles. E não é um cumprimento de roqueiro. Os roqueiros gostam de fazer isso, mas os roqueiros andam com correntes, com cruzes aqui. Mas para um roqueiro, eles querem apenas apresentar uma imagem de rebeldia, de misturar o que é santo com profano, e ali eles estão demonstrando a sua rebeldia daquele jeito, de que eles, na verdade, desprezam o profano e é do lado do chifrudo. Mas para essas sociedades secretas, esses estadistas e mesmo os papas que fazem esses gestos, que nem eu disse, Bento XVI e o Francisco, há muitas imagens deles fazendo esse gesto, para eles é um sinal de comunicação, de que eles são submissos ao bode de Mendes, que é o Bafomete. Eles se comunicam e eles se entendem e eles se apoiam entre si. Então, eles desenvolveram esses codinomes, esses gestos, esses símbolos para conversarem a fim de destruir aquilo que Deus havia criado ali quando foi construir a Torre de Babel. Deus criou uma separação, confundindo a língua deles, e até separando os continentes, de acordo com Gênesis capítulo 10, o verso 25, houve um grande terremoto e a terra se repartiu. Foi quando os continentes se abriram. Mas naquela época Deus havia confundido a língua dos construtores da Torre de Babel. Então, ali em Gênesis 11, verso 4, os construtores, ali diz a Bíblia, eles fizeram aquela torre em desafio à promessa de Deus. Qual promessa? O dilúvio havia acontecido recentemente, naqueles dias. E eles construíram, então, depois do dilúvio, algumas cidades sob a orientação de Nimrod, um homem rebelde e desafiador. Ele desafiava Deus e era rebelde contra Deus. Ele não queria se submeter a Deus. E ele rejeitou a promessa de Deus de que não haveria novamente a destruição da terra por intermédio da água, por intermédio de um dilúvio. Então, ali, o que ele fez? Aquela torre, e Deus, então, além de confundir a língua daqueles que construíam a torre, separou a terra através de um grande terremoto. Houve um terremoto ali, os continentes, os geólogos dizem que a terra, tanto o continente do lado do Velho Mundo como do lado aqui do Novo Mundo, eles têm o mesmo formato. Se você olha no mapa mundi, há a mesma estrutura, as mesmas voltas, os mesmos contornos geográficos ali na cartografia. Você vai perceber porque antes era uma coisa só, era a Pangeia, uma porção seca única, mas Deus dividiu naquela ocasião. Gênesis 10, verso 25. Porque Deus não queria realmente que eles se unissem naqueles dias sob o comando de Nimrod para se rebelarem o mundo todo contra Deus. Então, aquela ordem mundial da época não é nova ordem mundial, porque é lá em tempos passados. Nova ordem, o termo novo é para o tempo de hoje, né? Agora no nosso tempo. Mas a ordem daquele tempo, eles estavam preparando a ordem para aquele tempo para criar um mundo satânico, um mundo que todos na Terra deveriam consagrar o seu culto a Satanás em rejeição ao Deus Criador, aquele que havia mandado o dilúvio. Então Deus era tido como um vilão, como um assassino, um destruidor, e eles agora iriam se autoproteger. E Gênesis capítulo 11, verso 4, ali diz que ao construírem a Torre de Babel, eles se autodenominaram que seriam célebres por toda a eternidade. Ali se diz,
vinde e façamos os nossos nomes, ou seja, que sejamos célebres, que nos tornemos conhecidos e, enfim, vamos nos imortalizar aqui. Então a ideia de se unir em rebeldia contra Deus e seguindo as orientações de Nimrod, comandado por Satanás, é desde o princípio, depois do dilúvio. Né? E agora nós estamos vendo o inimigo trabalhando, querendo aglutinar todos os poderes novamente, sob o comando de Satanás, usando algumas pessoas para que todos falem a mesma linguagem. É por isso que essas sociedades secretas têm se desenvolvido em todos os cantos. Bem, nós falamos então da maçonaria que cresceu e desenvolveu. Hoje eu gostaria de falar rapidamente, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Eu gostaria de falar um pouco sobre os jesuítas e sobre os Illuminati. Eu sei que depois que a maçonaria, que já impregnou todas as suas obras, dando seguimento às atividades dos templários, e hoje o mundo está envolto com a mensagem deles, aconteceu que havia uma ordem vigente assim na Idade Média que fazia com que muitos ficassem aborrecidos. E nós já falamos em encontros passados daqueles que amavam a palavra de Deus, que amavam a justiça, os ensinos das Escrituras, e esses se tornaram os protestantes, principalmente a partir do século XVI. Martinho Lutero, ali no ano de 1517, colocou 95 teses na porta da igreja de Gutenberg, na Alemanha, num momento especial de encontros ali na Igreja Católica, e as pessoas visitantes de outras partes, naquele momento, naquela ocasião, puderam ver o quanto que a Igreja Católica havia se desviado multiplamente da verdade bíblica. Estava ensinando tradições de homens ao invés do que a Bíblia diz. E aí nasceu o protestantismo. Então, além desse grupo de pessoas, os protestantes, né, dessa classe de pessoas, protestantes amantes da palavra de Deus, havia humanistas, pensadores que se uniram à maçonaria, conforme eu disse aqui também, né? E esses daí eram um grupo de pessoas que queriam instituir uma nova ordem mundial, passaram a ensinar sobre isso, organizaram a maçonaria e tal, mas acontece que o inimigo começou a trabalhar por esse lado, do lado do satanismo, através da maçonaria, mas também o inimigo, que é Satanás, nesse conflito cósmico entre o bem e o mal, ele se utilizou de uma arma dentro da Igreja Católica. Foi através de um homem, um padre espanhol, chamado Luiz Inácio de Loyola. E esse homem, Inácio de Loyola, ele era um homem que queria fazer com que a igreja se tornasse realmente predominante no mundo. Por que ele queria isso? Porque desde o segundo, terceiro século, o Santo Agostinho ele havia escrito um livro, A Cidade de Deus. E nesse livro explica que a igreja é que vai triunfar. É a igreja que vai dominar o mundo. Não é a volta de Jesus que vai realizar essa conquista em nome de Deus. Não é a volta de Jesus ou o próprio Jesus que vai vencer o mal. Mas sim a igreja que vai triunfar, a pedra que você encontra lá em Daniel capítulo 2, que veio do céu e atingiu os pés da estátua e se tornou um grande monte e destruiu todos os metais daquela estátua, representando os reinos deste mundo. Daniel capítulo 2, nós já falamos isso nos primeiros encontros, tratamos desta profecia. Enfim, a interpretação que eles dão desta pedra que veio do céu e cresceu e esmiuçou os reinos deste mundo, a Igreja Católica, de acordo com Santo Agostinho, diz respeito ao reino, ao domínio da igreja no mundo todo. Assim, então, Inácio de Loyola, ele cresceu como um bom católico, crendo que a igreja deveria vencer, deveria prosperar. Satanás está por detrás, manipulando a coisa toda, envenenando a mente desses homens que querem um congraçamento, uma união global, né? Então, por outro lado, da maçonaria, unindo todos no espiritualismo, dentro da Igreja Católica ele usou Luiz Inácio de Loyola. E ele montou a Ordem dos Jesuítas, que é uma ordem de caráter militar.
e ele desenvolveu assim essa ordem para erradicar todos os hereges da face da terra. Hereges, de acordo com os católicos da época, e até hoje, são aqueles que não aceitam a autoridade do Papa e não aceitam os dogmas papais. Porque para ele, para Inácio de Loyola, que montou a ordem dos jesuítas, o Papa deveria cumprir aquilo que Santo Agostinho havia determinado. A igreja venceria e o Papa seria o cabeça de todos os povos da terra, representante de Cristo na terra. Inácio de Loyola se apegou a essa ideia e fez essa ordem, essa organização dentro da Igreja Católica. Acontece que eles formaram uma instituição voltada para o lado militar. Quem sabe copiando dos templários que lutaram a favor da igreja, porque a história é muito similar à dos templários, à ordem dos jesuítas. Eu sei que ele tinha esses conceitos militares e ele colocou dentro da ordem. E ele preparou alguns planos para que a ordem funcionasse. Na verdade, a ordem causou tanto pavor, porque eles pensaram assim, já que eles são militares, eles estão acostumados a dar ordem, estão acostumados a mandar e não a obedecer. E eles tinham tanto na mente deles, da ordem dos jesuítas, a ideia de que o Papa deveria prevalecer e de que eles, com esse conceito de militar, não deveria obedecer ordem, que eles resolveram fazer os planos e que os planos deles fossem executados para que se cumprisse a profecia, para que a igreja e o Papa prevalecesse, mas de acordo com a visão que eles tinham de impor à força os seus próprios objetivos. Então, até mesmo um Papa que saía fora das regras deles, dos jesuítas, quando eles achavam que estava sendo um atraso no plano deles, eles eliminavam um Papa que não tinha uma afinidade com os planos deles. Então, eles se tornaram fanáticos a esse ponto, querendo fazer cumprir a profecia ou a visão de Santo Agostinho, de que o Papa deve prevalecer. E então foi assim que eles criaram muito problema na Europa, querendo comandar, querendo administrar as coisas. Para você ter uma ideia, no ano de 1759, eles foram expulsos de Portugal. E olha que Portugal era uma nação muito católica, até hoje é católica. Mas mesmo sendo uma ordem católica, eles abusaram tanto da autoridade deles, do poder que eles tinham, que eles foram expulsos de Portugal no ano de 1759. Em 1762, eles foram expulsos por Luís XV da França, e a França era também muito católica naquela época. No ano de 1767, eles foram expulsos pelo rei Charles III da Espanha. E eles foram também expulsos no ano de 1768 da Ilhas de Malta. Depois, eles foram expulsos no ano de 1773, foram expulsos da Crimeia e foram expulsos também do próprio Vaticano. Nem o Papa Gregório XV, que era o Papa que era o alvo de ser protegido pelos jesuítas, suportou mais a ordem dos jesuítas. Expulsou eles do Vaticano no ano de 1773. Bem, no ano de 1816 eles foram expulsos de São Petersburgo, que é ali na Rússia. E finalmente no ano de 1820 eles foram expulsos de todo o território russo. Então ninguém queria os jesuítas, igual os templários. Abusaram tanto do poder deles que tiveram que ser expulsos pelos reis e pelo Papa. Assim aconteceu com os jesuítas. Eu tenho aqui, irmãos, um documentário que eu peguei de Doc Marx, que foi luciferiano, né, iluminista, e ele escreveu um livro, Secrets of the Illuminati. Então, ele revela aqui alguns segredos dos Illuminati, e você encontra isso na internet. Diz assim: quando Adolf Hitler estabeleceu seu grupo satânico de soldados, super-homens, chamado SS, ele modelou a organização com base na ordem dos jesuítas. Em seu livro A História Secreta dos Jesuítas,
Edmund de Paris revela que a ordem tentou, ao longo da história, derrubar os governos e as monarquias que se recusaram a obedecer rigidamente o Vaticano, tornando os jesuítas a primeira organização subversiva, verdadeiramente organizada e bem financiada. Né? Então, subversiva é aquela que quer derrubar uma liderança vigente. Né? Então, foi a primeira que era realmente organizada. Adam Weishaupt, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, ex-padre jesuíta, formou a Ordem dos Illuminati em 1º de maio de 1776, tendo como base a Ordem dos Jesuítas. Logo, dois dos maiores exemplos de feitiçaria e magia negra na história foram ambos formados com base no mesmo fundamento que os jesuítas. Isto é uma das provas de satanismo inerente na ordem de Jesus, dos jesuítas. Então aqui ele está deixando bem claro, Doc Marx, que foi um satanista, e escreveu sobre isso, que tanto os Illuminati, que eram extremamente satânicos, nós vamos falar rapidinho sobre eles, como os jesuítas, eles tinham o mesmo perfil. Aqui, a história secreta dos jesuítas, Edmund de Paris, diz assim, é um livro, de Edmond de Paris, e diz assim: por meio da prática sistemática de meditação, rezas, contemplação, visualização e iluminação, Loyola entrava em transe, atingia um êxtase e era visto levitando do chão, como também muitos outros jesuítas, totalmente sob o poder satânico. Então, era uma ordem voltada para Satanás, assim como os templários. Não há quase diferença. Por isso que era uma ordem militar, mas só que queria fazer cumprir a ideia de Dom Agostinho lá. Diz assim, o erudito católico, isso aqui é de Dr. Malak Martin. Ele foi um jesuíta, professor da Universidade de Georgetown e confidente, que também foi confidente de indivíduos que possuíam informações privilegiadas dentro do Vaticano. Então, ele declarou enfaticamente, em uma recente entrevista na cidade de Nova York, ele declarou o seguinte: sim, é verdade, Lúcifer está entronizado na Igreja Católica, por causa dos jesuítas, né? Ele escreveu muito sobre os jesuítas, Malak Martin. Foi amigo de João Paulo II, a propósito. Diz aqui também John Adams, que foi presidente dos Estados Unidos, a respeito dos jesuítas, ele deixou registrado o seguinte: minha história sobre os jesuítas não foi escrita de forma suficientemente eloquente. Se existiu alguma vez um grupo de homens que merecia a condenação eterna na terra e no inferno, esse grupo é a Sociedade de Loyola. Diz também Marx de Lafayette, aquele que também ajudou na Revolução Francesa e foi também herói lá da independência americana. Ele primeiro foi nos Estados Unidos, depois foi na Revolução Francesa. E diz assim, ó: é minha opinião que se as liberdades deste país, os Estados Unidos, forem destruídas, será pela sutileza dos padres jesuítas da Igreja Católica. Então ele deixou registrado isso. Doc Marx, de novo, né? Ex-líder de conciliábulo, né? Então são pessoas que têm projetos secretos, assim, projetos, desígnios maus, né? De magia negra. Então ele registrou o seguinte, um artigo que ele fez, Eu, Feiticeiro, o nome do artigo. E daí ele explica, a organização da nova ordem mundial, principalmente desde o início dos anos de 1700, o Papa Negro tem levado a Igreja Católica Apostólica Romana mais profundamente para a prática da feitiçaria. O Papa Negro aqui é o general da ordem dos jesuítas. Por que Papa Negro? O Papa Branco é aquele que se veste de branco, aquele que é a vitrine da Igreja Católica, que todo mundo olha, todo mundo aplaude e todo mundo segue. E o Papa Negro é aquele que é o general supremo da ordem dos jesuítas, é o que veste de preto, por isso é Papa Negro. Mas o Papa Branco se sujeita à ordem dos jesuítas, se sujeita à ordem do Papa Negro. E diz assim então, com o objetivo de oficialmente tomar o controle da Igreja Católica Apostólica Romana para Satanás, o propósito do Papa Negro.
Nisso é que se chegou ao estágio avançado em que o papado passou a usar publicamente um crucifixo não tradicional, chamado de cruz vergada. Essa cruz vergada foi criada por satanistas na Idade Média com, como o símbolo para o anticristo. Você pode encontrar algumas imagens do Papa segurando uma cruz, a cruz, um material de metal assim, e você vê ali a imagem de Jesus como se tivesse o peso do mundo todo sobre ele, mas não se trata do Cristo, mas do anticristo que está levando o mundo sobre as suas costas, e foi satanistas da Idade Média que criaram esse símbolo para o anticristo. E diz aqui ainda, quanto ao juramento dos jesuítas, os apologetas, né, os que defendem dos adversários uma acusação, os apologetas, católicos tentam desacreditar a validade desse juramento. Então, muitos que querem combater a verdade, eles querem invalidar o que eu vou ler agora. Mas é o juramento dos jesuítas, isso é fato. E você encontra no Google esse juramento dos jesuítas quando eles se tornam iniciados ali. Então, vários pontos aqui, eu vou ler aqui para você. Eu não sei se eu vou conseguir falar hoje sobre os Illuminati, mas nós, como eu havia dito, nós damos sequência de um programa para o outro, e aqui então eu estou preparando o terreno e vamos falar dos Illuminati e vamos dar um segmento mais profundo sobre esse assunto da nova ordem mundial e de como o mundo está mergulhando cada vez mais nas ordens de Satanás. Ele está remodelando novamente o mundo, como no tempo de Nimrod, para que todos falem a mesma linguagem em apostasia contra Deus. Então, se não der para falar sobre os Illuminati nesse programa, que creio que não vai dar, mas nós vamos dar continuidade no próximo programa, e já fica aqui o convite. Mas diz aqui o seguinte, quando a pessoa vai se tornar um jesuíta, ele tem que fazer esse juramento. Diz assim, vá, portanto, ao mundo inteiro e tome possessão de toda a terra em nome do Papa. Aquele que não aceitar o Papa como vigário de Jesus e seu vice-regente sobre a terra, que seja amaldiçoado e exterminado. Então, diz ainda, o superior, que é o Papa, o general, o superior, né, fala ao iniciado jesuíta o seguinte, meu filho, até o presente momento nós ensinamos a dominar a arte da dissimulação a um ser católico romano entre os católicos romanos, e mesmo a ser um espião no meio dos seus próprios irmãos, a não crer e nem confiar em homem algum entre os reformados, a ser um reformado entre os huguenotes, a ser um huguenote perante os calvinistas, perante os calvinistas ser um calvinistas. Então, de acordo com cada meio que ele estiver, meio social, ele deve se tornar de acordo com aquele meio social que ele se encontra, né? E é isso que ele está lendo aqui. Eu não estou respeitando as vírgulas, mas é isso. Mas continua. Perante os calvinistas, ser um calvinista. Perante os outros protestantes, a ser, em geral, outro protestante. A obter a confiança deles e até mesmo a se esforçar para pregar nos seus púlpitos. Nós os ensinamos a plantar as sementes insidiosas da inveja e do ódio entre as comunidades, províncias e estados que estiverem em paz, e incitá-los a cometerem atos sangrentos, a provocá-los à guerra uns contra os outros, e a realizar revoluções e guerras civis em países que forem independentes e prósperos. Porque ninguém pode comandar aqui sem ter consagrado suas obras com o sangue dos heréticos, porque sem derramamento de sangue ninguém pode ser salvo. Num desses encontros, talvez até o próximo, se não o outro que se segue, vamos explicar como que os jesuítas, foram a causa da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial e das guerras da Revolução Americana ali. Já tocamos nesse assunto no encontro aí passado, mas nós vamos realçar mais ainda como que eles fazem parte, como eles manipulam, porque guerra não acontece, as guerras são criadas, elas são planejadas, e as digitais dos jesuítas estão em todas essas histórias de guerras aqui, que nós encontramos e lemos nos nossos livros de história.
Mas continuando, é, eu, o líder supremo, né, na presença, eu agora que estou assumindo, quer dizer, eu que estou assumindo o juramento, na presença agora do Deus Todo-Poderoso, da bem-aventurada Virgem Maria, do bem-aventurado São João Batista, dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, e de todos os santos e das hostes sagradas nos céus, assim como em sua presença, meu Pai espiritual, superior geral da Sociedade de Jesus, que é os jesuítas, né? Fundada por Santo Inácio de Loyola, sob o pontificado de Paulo III, e que subsiste até este dia pelo ventre da Virgem Mãe de Deus e pelo cajado de Jesus Cristo, declaro que Sua Santidade, o Papa, é o vice-regente de Cristo e o único verdadeiro chefe da Igreja Católica e Universal em toda a terra, e que, pelas virtudes das chaves que lhe permitem ligar e desligar, dadas à Sua Santidade, por meu Salvador Jesus Cristo, ele possui o poder de destronar reis, príncipes, chefes de Estado e governos heréticos, para que eles sejam completamente destruídos. Então, veja, eles são inimigos da ordem vigente. Tudo deve girar em torno dos propósitos do papado. E eles trabalham para que assim seja. Outra parte do juramento diz assim: denuncio e renuncio agora a toda a fidelidade a todo rei, príncipe ou estado herético, quer seja ele protestante ou liberal. Recuso toda obediência às suas leis, magistrados ou autoridades. Declaro ainda e prometo que, quando a oportunidade se apresentar, farei guerra incessante, secreta ou aberta, contra todos os heréticos, protestantes, maçons, como me ordenarem, para os extirpar da face da terra. Que não levarei em conta nem a idade, nem sexo, nem a condição social, e que aceito enforcar, queimar, destruir, escaldar, esfolar, estrangular e enterrar vivos esses infames heréticos, que rasgarei suas entranhas e o ventre de suas mulheres, que esmagarei a cabeça de suas crianças contra as paredes, a fim de aniquilar esta raça repugnante, se eu não puder fazer abertamente, utilizarei em segredo a taça envenenada, o cordão de estrangular, o punhal de aço ou a bala de chumbo. Qualquer que seja o grau, cargo, dignidade ou autoridade das pessoas, da sua condição de vida pública ou privada, e como me poderão pedir a qualquer momento os agentes do Papa ou o superior da fraternidade do Santo Padre da Sociedade de Jesus. Por esta confirmação consagro agora a minha vida, minha alma e toda a minha força física a esta causa, e com este punhal que recebo agora, assino com o meu nome e com o meu próprio sangue como testemunha de meu envolvimento, se em seguida eu me tornar um mentiroso ou mostrar tibileza na minha determinação, que meus irmãos e companheiros de armas e da milícia do Papa me cortem as mãos e os pés, me furem a garganta de uma orelha a outra, me rasguem o meu ventre e derrame sobre ele enxofre ardente, com todos os castigos que puderem me infligir sobre a terra, e que minha alma seja perpetuamente torturada pelos demônios no inferno eterno. Então aqui eu acabei de ler para você o juramento que os jesuítas fazem quando eles estão adentrando na ordem. Então eles são fiéis. E esse mesmo esquartejamento, esse rasgar da garganta de orelha a orelha, é os maçons. Você percebe que os maçons também fazem esse mesmo juramento. A propósito, para entrar na maçonaria, a pessoa tem uma corda amarrada no pescoço e ela é trazida até um ponto de luz ali no altar do sacerdote, e o sacerdote coloca uma espada no peito da pessoa que está desnudo ali, a parte do peito, e ele faz o gesto com o dedão polegar de uma orelha a orelha, e ele faz a promessa ali de que estão passando das trevas para a luz e vão sempre crescer na luz, e eles fazem um juramento de morte, de esquartejamento ali na maçonaria, caso eles não forem fiéis
a ordem que estão agora professando. E aqui nós estamos vendo a mesma coisa na ordem dos jesuítas. Nós vamos ver no próximo encontro como que os jesuítas dominaram, assim como a maçonaria, como os jesuítas dominaram todas as coisas, até acima da maçonaria, e nós vamos trabalhar também, explicar sobre os Illuminati. A ideia era tentar explicar hoje, mas o nosso tempo já está esgotado, mas assim você vai perceber, né? Eu tenho percebido por que o mundo está se tornando cada vez mais maléfico, mais dominado pelos espíritos das trevas, porque Satanás está trabalhando com todas as suas forças, com todos os poderes que ele tem condições de trabalhar, e o mundo, conforme eu já disse de um texto bíblico aqui no encontro passado, o mundo jaz no maligno. Isso ficará mais confirmado a partir do próximo encontro, e depois do próximo encontro nós vamos explicar, talvez até no próximo encontro, quem são os falsos profetas, de acordo com o livro do Apocalipse. Nós vamos analisar todo esse movimento, essa mobilização do mal, as forças do mal para conflitarem contra o bem. Mas para você entender o que é o bem, você precisa estar bem inteirado o que é o mal. É por isso que eu estou sendo minucioso, de encontro a encontro, de pouco a pouco, apresentando algumas coisas a mais para que você fique ciente desses fatos. Então, para que você avance, saiba mais, eu convido para que você esteja presente no nosso próximo encontro. Por ora, eu peço para que você pense nisso e que Deus possa te abençoar, e fique com Deus.